Olá, meu amigo, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Medeiros. Nós estamos aqui fazendo uma aula demonstrativa para atos de ofício do TJ Mineiro. Tá? A gente vai estar, nesse ato de ofício, a gente vai estar trabalhando o cargo de comissário da Infância e da Juventude do TJ de Minas. Beleza? A gente vai estar tratando apenas ainda algumas considerações iniciais para você sentir como é que vai ser o nosso curso. Essa aula ela é gratuita, você pode estar acessando pelo YouTube, pelo site do Ponto de Concurso, e você vai ver só como é que vai ser o andamento do curso e quais serão os pontos que serão objeto da cobrança da banca examinadora. Tranquilo? Acompanhe comigo. Na aula demonstrativa, que é essa presente aula, a gente vai ter uma introdução ao Estatuto da Criança e Adolescente. Aula 1, a gente vai tratar dos aspectos constitucionais. Aula 2, a gente inicia praticamente a leitura, e conclui os aspectos principais do Estatuto da Criança e Adolescente. Tranquilo? Finalmente, a aula 3, a gente vai abordar e concluir aspectos mais importantes de uma legislação específica da maior importância em relação à infância e juventude, que é a Lei 12.594 de 2002. Tranquilo? Beleza, então. Vamos seguir. Aqui, novamente, a gente reitera o conteúdo programático do curso e vamos tratar agora as considerações iniciais sobre o conteúdo do nosso curso. A gente sempre faz uma abordagem em relação aos aspectos constitucionais do curso. Nesse sentido, a gente vai ter, em relação à infância e juventude, os artigos 226 ao 229, que vai abordar não apenas a infância, juventude e o idoso. O que diz o 226? A família, base da sociedade, tem, ou deveria ter, uma especial proteção do Estado. Então aqui, essa norma constitucional é endereçada ao próprio Estado, dando um comando normativo no sentido de que, olha, vocês, Estado, poder público, tem que amparar as famílias, tem que proteger a família. Tá? A família é o núcleo de uma sociedade, e razão pela qual, razão de existir o próprio Estado. O Estado existe justamente para atender à sociedade, prestar serviços para a sociedade. E a base da sociedade é a família. Um outro aspecto que costuma ser cobrado, você vai ver na solução de questões, é essa obrigação compulsória endereçada não apenas ao Estado, mas a todos. Então, acompanha comigo aqui no 227, a dever da família, sociedade, Estado, assegurar a criança e ao adolescente, o quê? Com absoluta proteção, com absoluta prioridade, esse aqui é o princípio da proteção integral, o princípio em que consagra-se o quê? Uma prioridade absoluta no direito à vida, saúde, alimentação, lazer, profissionalização, cultura, respeito à liberdade, à convivência familiar, protegendo de toda e qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Aí, o 228, que foi objeto de uma proposta de emenda à Constituição, no qual o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, hoje preso e devidamente afastado do cargo, ele foi um dos protagonistas de uma proposta de emenda no qual se pretendia a redução da maioridade penal para 16 anos, passando de 18 para 16 anos. Objeto de grande controvérsia nos meios acadêmicos, Luiz Flávio Gomes, um expoente no direito penal, pessoa reconhecida nacionalmente, é um dos que defende a bandeira da inconstitucionalidade dessa norma, no sentido de que é penalmente inimputável menor de 18 anos, seria uma norma o quê? É uma cláusula pétrea. A cláusula pétrea é aquela protegida, blindada pela imutabilidade, ou seja, é vedado ao Congresso Nacional proceder uma emenda constitucional contra direitos e garantias fundamentais. Seria um direito fundamental da pessoa menor de 18 anos ser rotulada como inimputável, beleza? Mas é aquela história, a gente está aqui para estudar principalmente os aspectos legais. E legalmente falando, hoje, felizmente, o texto que ainda está em vigor
é esse aqui do 228 da Constituição, que eventualmente é cobrado até mesmo em questões de direito penal, tá? Penal, processo penal. Lembrando que é importante aqui é a data do fato e não a data da sentença, a data do julgamento, que geralmente ocorre meses após. Então, para não ocorrer a seguinte situação: o cara pratica o fato com 17 anos e é julgado com 19, a ele não se aplica o Código Penal em relação aos fatos anteriores, né, ao seu 18º aniversário, beleza? Então é um aspecto aí que a gente vai estar trabalhando também nas questões. Os pais têm o dever de criar, os pais têm o dever. Então aqui são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos o quê? Às normas da legislação especial, sujeitos ao ECA. No 229, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores, um aspecto que muita gente não sabe, mas quando a gente está dando o estatuto de idoso, a gente é obrigado a chamar a atenção, tem o dever de amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade, beleza? Acompanhe comigo aqui. Nós temos, então, estudaremos com a maior atenção o que? Os princípios no decorrer do curso. O princípio da prioridade absoluta, da prevalência do desinteresse, sempre que se inserir dentro do contexto, né, do nosso conteúdo programático, a gente vai estar abordando esses conteúdos que diz respeito a essa proteção integral, a primazia em receber socorro, em qualquer circunstância, o endereçamento de recursos públicos. Então, políticas públicas devem ser propostas, implantadas e efetivadas na área da infância e juventude. Tá? Aí mais alguns princípios da brevidade, excepcionalidade, objeto de alguma crítica de respeito ao período máximo de internação, de no máximo 3 anos. Muita gente acha pouco, né, esse teto. Então é um aspecto aí que é questão de uma discussão política, tá? Que poderia perfeitamente, ao invés de se promover uma emenda à Constituição, se alterar esse limite máximo aqui do prazo de internação, tá? Então não tem sentido você querer mexer na Constituição se bastaria você ampliar o limite da internação, de 3 para 5, para 7, enfim. E o sigilo também é destacado na legislação que a gente vai estar se debruçando, que diz respeito à vedação, a proibição, estando sujeito a multa, inclusive, dos órgãos, né, de imprensa, de estarem divulgando atos judiciais envolvidos, né, em que estejam envolvidos crianças ou adolescentes que tenham praticado atos infracionais. Tranquilo? Então acompanha comigo aqui a primeira questãozinha, justamente tratando dos aspectos constitucionais. Olha só, a Constituição prevê a Constituição da República sobre a família, criança e adolescente e idoso. É incorreto afirmar, isso é errada. Tá? Olha só, logo a alternativa A que está errada. Por quê? É vedada a efetivação, né, da adoção por estrangeiros. Né? Totalmente equivocado. O ECA, ele naturalmente vai prestigiar o quê? O nacional, tá? O brasileiro, mas ele reconhece a importância em se viabilizar o estrangeiro que pretenda efetivar a adoção. Imagine a seguinte situação: uma pessoa adolescente com 15, 16 anos, dificilmente as famílias brasileiras vão ter interesse em adotar uma pessoa nessa faixa etária. E aí aparece um casal, né, de estrangeiros aqui com interesse. O que nós devemos fazer? Permanecer aquele jovem em um abrigo até atingir a maioridade, ser abandonado à própria sorte, ou se permitir a adoção de um casal de estrangeiros, poderiam lhe conferir dignidade em um ambiente familiar. Né? Naturalmente que o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, tem essa preocupação social e efetivamente reconhece a possibilidade de estrangeiros estarem adotando. Os demais alternativas estão perfeitamente em harmonia com a Constituição. O casamento religioso tem um efeito civil, a inimputabilidade, que a gente estava comentando ainda há pouco, e os idosos que vão ter o quê? O programa de amparo executado em seus lares de preferência, ou seja, apenas em caráter excepcional, quando não tiver mais nenhum parente, né, em condições de acolher, é que ele vai passar a se pensar, a se cogitar a questão dos asilos, das instituições de longa permanência. Beleza? Constituindo, inclusive, crime previsto no Estatuto do Idoso,
a colocação de idosos nessas instituições, se ele tiver uma casa, se ele tiver onde ficar. Mais uma questão, de acordo com a 8.069, a respeito da prática de ato infracional, a assinale é incorreta. Nós temos que ter a concepção de que o ato infracional, na verdade, é uma conduta descrita na lei como crime ou como contravenção penal. Beleza? Isso simplesmente o ECA optou por dizer que o adolescente, a criança, não pratica um crime, pratica um ato infracional, mas, na verdade, a conduta praticada por aquela criança ou por aquele adolescente é descrita na legislação como sendo um crime ou como sendo uma contravenção penal. Beleza? Aí, no artigo D, na alternativa D, reproduz o texto nacional, é inimputável menor de 8 anos, e a incorreta é a C, que fala que adolescente, a idade do adolescente é na data da sentença, o que não é uma verdade, ou seja, a data em que ele comete o ato infracional é que deve ser levado em conta para fins de tratamento daquela situação, daquele desvio de conduta. Porque pode acontecer do sujeito praticar um ato infracional aos 17 anos, né, e o julgamento ocorrer 2 anos depois. E a sentença 2 anos e 3 meses depois. Tá? E nessa situação, como é que ficaria? Natural que o que interessa ao direito penal é a data do fato e não a data da decisão. Tranquilo? Então, aqui é errada a alternativa C. Beleza? Então, mais uma aqui para a gente estar trabalhando. Essa questão aqui, na verdade, ela está tratando o quê? Outra situação em que relativa a ato infracional. Então, estão vendo que gosta muito, né, o cargo de comissário da infância vai ter um trabalho diuturno envolvendo infratores, né, adolescente infrator, que é aquele que praticou o ato infracional. Quais são as penas que podem ser aplicadas? Quais são as medidas socioeducativas que a ele podem ser condenadas? A primeira, alternativa A, constitui vedação pela própria Constituição da República. Apenas de trabalhos forçados, perpétua, apenas cruéis, todas essas estão previstas no artigo 5º da Constituição como vedadas, penas vedadas. A ressalva que a gente sempre chama atenção, como professor de constitucional que também sou, em relação à pena de morte, em caso de guerra declarada, ela é excepcionalmente admitida. Mas a regra é a vedação dessas penas, pena de morte, caráter perpétuo, de trabalho forçado, cruéis, né? Então, a alternativa A. Beleza? Então, essas eram as considerações iniciais a respeito do curso para o cargo de comissário na modalidade de atos de ofício, tá? Desse tão interessante cargo no qual eu tenho a satisfação de ser comissário também. Então, futuro colega, eu conto com a sua presença em nosso curso, e a gente vai estar trabalhando aí direitinho o estatuto com todo carinho, beleza? Forte abraço aí, até já.